galera, o Ardo Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre o capítulo mais recente, o capítulo de número 270, The Black Clover, aqui no canal, onde irei abordar pontos do que eu achei, como foi e o que eu gostei. Afinal, Black Clover é apaixonante, surpreendente e fascinante, ainda mais por conta desse capítulo, onde eu declaro meu amor cada vez mais pelo Tabata Sensei, por conta de que o sorriso do Nahato Vice-Captain eu não esperava, tô sendo honesto. Eu acho que, como a gente já tá acostumado com o nível de expressão dele, esse tipo de cena surpreende quando é mostrado. Eu acho que eu posso ficar feliz, porque quando o Gimodero, que é o Akuma dele, diz todo aquele recado, e ele mostra um mini sorriso, foi um sorriso bacana. Só que depois, quando ele fala pro Asta que ele fez a melhor escolha, era a decisão correta, e mostra algo genuíno, natural, algo que era inesperado, mas era a sua verdadeira expressão, sentimento diante da decisão de Asta, foi bacana. Não é algo que eu esperei, eu fiquei surpreendido e fico ainda mais curioso sobre o plot do Nahato. Então, sério, foi uma cena que eu dou muitos elogios ao autor e fico gostando cada vez mais desse personagem. Para todo caso, o assunto do capítulo foi nosso querido protagonista ter feito algo esperado de certo modo, que era um laço, uma parceria, uma amizade lá com Uribe. Eu acho que é bacana isso, porque a gente teve o capítulo anterior onde o Asta venceu e acontece que, por direito, ele teria os poderes do demônio, estaria sendo feito o contrato. Só que acontece que o Asta, ele não quis fazer assim, porque ele vê que a luta não foi levada a sério, ele vê tudo a condição, ele tenta entender os sentimentos do Uribe, ele quer saber mais do seu Akuma, que foi o seu parceiro durante todo esse tempo, e por conta disso, ele não quer contrato, ele não quer ser dominador, ele quer ser amigo do Uribe, ele quer fazer uma parceria, porque ambos têm objetivos similares. Então, eu acho que foi bacana, gente, não tem como, eu gostei muito disso. Eu acho que por mais que seja algo esperado, o Tabata Sensei apresentou um pouco formas inusitadas. Eu fiquei mais fascinado pelo Asta, digamos que nesse arco. Eu acho que é bacana se a gente for pegar desde o início o time skip, ver tudo que o Asta está proporcionando, suas derrotas, falhas, suas lágrimas, sua honestidade, sinceridade, e ver seu progresso a cada capítulo, de certa forma indireta, para ver agora o momento onde foi o ápice, assim, do Asta, por se dizer, e depois ele ainda fala isso. Não tem como, eu amo o Asta e posso dizer que ele é um daqueles protagonistas shounens que a gente deve elogiar, porque olha a forma como o autor conduz esse personagem. Então, a sinceridade do Asta, a gratidão, eu acho que o Asta reconhecer o Akuma dele é o que eu quero fazer nesse vídeo, reconhecer a grandeza do Asta reconhecendo o seu grande parceiro. Então, não tem como, eu acho que foi muito perfeitinho tudo isso, porque a partir desse momento, uma amizade, uma parceria e um laço foi feito. E com isso, vemos que Nahato irá treiná-los a partir de agora, usando a Black Form definitiva, o seu modo Demon definitivo. A gente verá Nahato utilizando-se dos 4 demônios numa forma de armadura para treinar e polir Asta com Uribe. Com isso, qual será a forma? Qual será a técnica que eles irão criar? A hype está criada e eu estou muito curioso. Para todo caso, vamos falar partes por partes, como ocorre o capítulo e alguns momentos que eu ainda vou querer citar e falar com calma com vocês sobre o capítulo de número 270 de Black Clover, que deveria ficar conhecido como O Sorriso Natural de Nahato foi o suficiente para ficarmos apaixonados. Mas a amizade de Uribe e Asta é algo muito perfeitinho. Começando a minha impressão geral do capítulo, desde o início, falando parte por parte, até chegar na grande conclusão que a gente já tá ressaltando, eu acho que foi interessante porque com a derrota do Uribe, vemos que correntes estão sendo criadas, comprovando a vitória de Asta, e assim Nahato disse que ele vai se tornar realmente o guerreiro definitivo se ele fizer um contrato onde seu Akuma terá a única escolha de obedecer devido à derrota, e Asta pode impor várias regras e usufruir do poder no nível total futuramente. Com isso, vemos que Asta diz, então nesse caso, eu não quero isso, eu quero ser seu amigo. Eu acho que é interessante a fala do Asta, porque o Nahato fica surpreendido. Só que é um ponto interessante o Nahato, por conta de que até que nível o Nahato estava avisando o Asta? Digamos que eram avisos por experiência ou eram por precaução? A forma como que o Nahato fala é difícil de lidar e pensar porque envolve muito do plot dele e a relação possível que ele teve com Akumas. Embora a gente ache natural a relação dele com o Gimodero, a gente não sabe se ele impôs várias regras. Então a forma como ele falou com o Asta era para testar o Asta? Ou era para fazer com que a verdadeira natureza do Asta, para ver qual seria a sua decisão? Ou era realmente algo que poderia acontecer por experiência própria? A fala dele se baseando no que Asta deveria impor? Então é interessante esses pontos, porque a gente fala que qual vai ser a serventia disso? Ele pode te enganar, você não deveria confiar em um Akuma. Então é coisas interessantes esse tipo de cena do Nahato, embora a gente tenha visto a sua verdadeira natureza no final, com aquele sorriso falando que o Asta fez a melhor escolha. Então eu fico muito curioso por conta desse personagem. É um personagem que eu gostei, eu tô sendo honesto com vocês. O Vice-Capitão é um dos melhores personagens de Black e um dos mais poderosos.
Então, a fala do Asta, voltando aqui pro foco um pouco agora em torno do protagonista, é interessante porque ele viu tudo realmente que ele poderia fazer segundo o que o Naruto diz, mas foi graças ao Akuma que o Asta chegou aonde ele está. Todas as batalhas foi devido à antimagia, e eu gosto disso que o Asta exalta, porque ele reconhece, ele fala, ele é grato, e por conta disso, ele sabe que ambos têm objetivos iguais, porque o Akuma não quer destruir, não quer machucar humanos, digamos que como Akumas anteriores, por exemplo, o Zerud, ou os demônios da Tríade Negra, como Lucifer, a Megicula e o Akuma lá do Zeno. Então, é interessante isso porque quando ele vê realmente a verdadeira natureza, e ele diz que, primeiro caso, o Akuma nem estava lutando a sério, só estava falando frases clichês para parecer que estava sendo uma luta levada a sério, é interessante, porque o Asta sabe a verdadeira intenção dele, mas também sabe o ódio que o Akuma nutre pelos seus outros companheiros de outras raças. Ou melhor dizendo, pelos seus companheiros da mesma raça, que não são companheiros, né? Porque a gente sabe a raiva e o ódio que ele tem, mas só foi um modo de dizer. Então, nem pelo todo caso, a gente vê que o Asta tá insistindo, e não vai ter um não. Querendo ou não, quando o Asta coloca algo na cabeça, ele vai querer ser amigo. É pra ser um contrato de amizade, parceria, ele quer conhecer mais o seu Akuma. Então, é interessante porque a partir desse momento, ele lembra, digamos que de uma memória que ele teve, que a mãe de ambos deu o nome de Abby, e acontece que isso tudo vem fruto da pergunta do Asta, qual é o seu nome? E nesse momento, e, se eu não me engano, ele fala o nome dele, e acontece que ele vai formar contrato, essa parceria, ele vai ser amigo, assim, ambos se cumprimentam, e foi feito em modos o contrato, ao invés de ser um dominador, será um amigo que irá pedir o poder emprestado, concedido. É interessante porque Uribe ainda dá a entender que ele já conhecia o Asta pela fala. É esperado do filho da Aritita. Então, é interessante isso, porque eu fico pensando, até que nível ele passou? Quanto tempo ele passou? Foram meses? Foram anos? O que dá a entender? Porque se ele sabe que o Asta é filho dela, e ambos são meio irmãos, embora ele dá a entender que não são irmãos, mas eu considero, porque ambos foram criados, têm um carinho maternal pela Aritita, eu fico pensando, tá, se ele sabe, ele vai falar com o Asta isso algum dia? Ele visitou o Asta, digamos que com a Aritita. Então, quanto tempo foi levado isso? Ele sabe tudo o que aconteceu com o Asta, o seu passado? A Aritita falou algo? Eu fico curioso, porque por essa afirmação que o Tabata Sensei, a gente fica pensando, tá, o que vai acontecer agora? Porque essa frase aí, eu tô curioso agora. E acontece que é isso, né? A gente não sabe se é algo vago ou se é algo que vai ser desenvolvido. Mas a frase foi muito natural. Ele vê a Aritita no Asta, isso que é bacana. Por conta de que a maneira com que o Asta se expressa é semelhante à de sua mãe. E com isso, a gente fica pensando, se o Uribe sabe de algo, então vai ser muito interessante futuramente. Mas, para todo caso, voltando realmente na cena do capítulo, foi interessante porque através desse laço sendo feito, essa amizade, a gente vê que eles vão ser parceiros e com isso o capítulo vai chegando na conclusão, por conta que nosso querido vice-capitão fica feliz com a adição de Asta, mas ele vai começar a treiná-los para eles mostrarem como pode ser uma boa combinação de humano com seu Akuma, como pode ser uma arma definitiva. Então a gente verá Naruto na sua Black Form definitiva contra Asta e Uribe. Será que ambos separados serão fortes o suficiente para derrotar Naruto em seu full power? Com isso, a hype está criada para o próximo capítulo. Sem dúvidas, um ótimo capítulo que deveria ser exaltado e elogiado de Black Clover por Haru-senpai. Por conta de que não tem como, gente. Eu acho que esse capítulo, quando for adaptado para anime, ele vai ser muito fofinho, muito bonitinho e talvez emocionante. Então, eu gostei de tudo que foi apresentado. Eu ainda tô curioso sobre vários aspectos, que é o vice-capitão, a relação do Uribe com a mãe sua, Asta, porque eu quero que você pense comigo. Se ele ficou, digamos que meses, pode ser o suficiente para que ele saiba algo do Asta. A mãe dele pode ter falado algo que ele teria, digamos, um possível irmão que ele iria descobrir, conhecer um dia. Talvez algo assim, talvez não. Mas pra fala ser muito clara, é esperado do filho da Aritita, só podia ser ele, eu fico curioso sobre isso. Então, eu acho que o Tabata Sensei deu uma pista que talvez nem precise ser abordado o pai do Asta, não. Porque se ele souber realmente do Asta, ele mesmo pode falar. E assim a gente não precisa saber nada do pai do Asta. Só se o pai do Asta for muito importante futuramente para o plot, envolvendo alguma questão de realeza ou da terra natal do Asta. Então, a gente fica curioso. Mas não é necessário a presença do pai de Asta para isso ser respondido. O próprio Uribe pode dizer, caso ele tenha tido uma conversa com a Aritita. Mas o Uribe era pequeno também quando ele foi selado, devemos lembrar disso. Então a gente não pode esperar também grandes coisas. Para todo caso, gostei da cena que eles se cumprimentam, porque a partir daquele momento ele concede o braço do Asta novamente, e a partir disso eu devo exaltar mais uma vez, a gente vê
O braço do Asta foi perdido em definitivo. Esse capítulo mostrou isso por conta de que se fosse para o braço do Asta voltar, a gente veria o braço, digamos que na coloração normal do protagonista, e não um Black Arm, se é que você me entende. A forma como foi criada é o braço, digamos que já fluido da antimagia. Então, ao meu ver, a partir dessa cena, a gente já pode tomar como confirmado que o braço do Asta não vai voltar. Realmente, através da barganha que ele fez com o Uribe, ele não terá seu braço devolvido. E eu acredito que isso foi devido à condição que foi feita. É algo que talvez o Uribe não possa reverter. Senão o braço do Asta poderia voltar na forma natural. Pelo menos é o que eu acho, né, gente? A gente só tá se baseando por esse capítulo. Mas é bom que a gente já tenha em mente que talvez o braço do Asta não volte e ele terá, digamos que, um braço de antimagia, por exemplo, como o braço do Fuegorion, que é o braço, digamos que, do espírito de Salamandra. É um braço de fogo, por exemplo, que ele usa em todo momento. Então, eu acho que o Tabata Sensei, ele não dá muita importância pra isso. Ele não quer, digamos que, devolver o braço, assim, do personagem. Digamos que ele fez. Não tem como reverter isso, não vai voltar. Então, é algo que eu acho algo de elogios, por conta de que na situação que foi feita, era uma situação grave e continua o impacto, né, a consequência do que foi feito. Então, eu elogio, gostei, porque o Asta vai ter braço, mas se é de antimagia, é do seu Akuma, é do Uribe. É interessante porque a gente vê que foi concedido meio que uma pulseira que projeta esse braço antimagia, então é o poder do Uribe revestido, isso foi legal, e foi muito bacana, né, a expressão do Asta, arigatou gozaimasu, porque eu já imagino o Seiyu falando isso. Sério, eu tô muito curioso pra ver como vai ser o Seiyu do Uribe. Eu gostaria de ver, digamos que, o mesmo Seiyu do Asta, só que numa versão meio dark, sombria, assim. Eu acho que seria mais bacana se fosse o mesmo Seiyu. Mas não sei se vai ser, mas se fosse, eu acharia bacana um tom sombrio, né? Que daí dá mais referência. Caraca, ele é muito idêntico ao Asta. Mas, para todo caso, eu acho que foram pontos importantes. Sobre o Nahato, mais curioso, não tem como, gente. Aquele sorriso faz eu pensar muito na relação que ele tem com seus demônios. Porque ele pode ter imposto várias regras, ou alguma regra que faria com que o Gimodero não pudesse, digamos, o trair, mas era uma regra também severa, mas não de tal modo como ele especificou que deveria o Asta fazer. Então, o Nahato, ele parece aquele personagem que está mais usando os Akumas, mas eu diria que talvez ele tenha criado um laço. Então, eu tô curioso pro plot desse personagem, ainda mais pelos outros 3 demônios que ele tem. Eu ainda acho que tem ligação com a família dele, aqueles demônios. Por isso que ele tem, digamos, uma naturalidade em falar tão calmamente, e como ele falou para o Asta que ele fez a decisão certa, pode ser através do seu passado, talvez sim, a gente vai ter que esperar para confirmar. Mas, por todo caso, o que eu sei é que a hype tá criada, porque se a sua pergunta é, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Eu diria que para o próximo capítulo de Black Clover, devemos esperar algo gigantesco, algo que vai nos fascinar. Veremos o passado de Nahato, ou veremos uma luta épica sendo travada, ou veremos outros personagens sendo abordados. Eu não acho que vai ser mostrado no Ariulo, eu não acho. Se eles forem dar foco para outra parte da história, eu acho que é capaz deles mostrarem o Yami lá com a Tríade Negra. Mas eu também acho que isso não pode acontecer, só tô colocando como segundo plano, até terceiro, porque eu acho que o autor vai querer já desenvolver e concluir essa parte por si só do treinamento, e talvez já para focar na invasão se ele quiser rushar, ou abordar algumas partes ainda, digamos que, de outros personagens, digamos que em outras visões, né, no momento que o Asta ainda tava treinando. Mas, por todo caso, pode ser que aconteça, pode ser que enquanto ocorre essa luta tenha outros personagens sendo abordados. Mas pra isso, por isso eu digo, o próximo capítulo deve ser focado só em full fight, se é que você me entende. A gente vai ver o Asta e o Uribe apanhando do Nahato na Demon Form definitiva, enquanto a gente vai ver combinações sendo criadas, táticas, técnicas, ou até a Black Form Perfect. Eu diria que seria interessante ver isso, a combinação, a fusão de Uribe e de Asta. Porque o Uribe provavelmente vai ficar sempre dentro do Grimoire, dentro da consciência assim do Asta. Então eu acharia interessante porque vai ser uma luta tensa, porque eles vão ter dificuldades no começo, mas até eles verem o que eles devem fazer, a gente verá daí a forma definitiva, a técnica suprema, possivelmente desse treino. Pode ser que aconteça só na invasão, mas eu acho que ao menos eles devem criar uma tática dessa fusão para acontecer. Eu acho muito difícil o autor não querer fazer uma fusão para mudar o design de ambos, então deve acontecer isso. Mas, para todo caso, a gente fica pensando, então a luta vai ser full assim, a gente vai ver bastante a luta, ou a gente vai ver um pouco da luta, depois um foco no outro personagem, e assim, vendo o foco do outro personagem, a luta volta para a conclusão, e daí a invasão tá sendo preparada. Pode ser isso, mas para isso acontecer, a gente vai ver no próximo capítulo ainda mais em volta da luta. Mas você já sabe, né, que a luta acontecendo ou não, o próximo capítulo vai vir logo logo, e eu lendo a gente vai vir aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata na